Amém, irmãos. Vamos orar pedindo a bênção de Deus sobre a pregação. Senhor, nós oramos a Ti, Pai. Clamamos ao Teu santo nome, ó Deus. Pedimos a Tua presença, Deus, o auxílio do Teu Espírito Santo, ó Deus, para que o Senhor fale à Sua igreja, ó Deus, por meio do Seu Espírito Santo, ó Deus, através do pastor Josué, ó Deus. Usa a sua boca, ó Deus, para transmitir a mensagem, ó Deus. Como a Tua palavra diz, que o Teu tesouro, ó Deus, aprove a Ti, está contido, ó Deus, dentro dos vasos de barro, ó Deus. Que o Senhor possa usar esse vaso de barro, ó Deus, para entregar os Teus tesouros à Tua igreja, ó Deus, o tesouro do Teu evangelho, das Tuas bênçãos celestiais, ó Deus. Que possamos ouvir a Tua palavra com atenção, ó Deus, examinar tudo o que está escrito, ó Deus, e reter, Pai, a Tua palavra para a nossa edificação. Senhor, abençoa o pastor Josué, capacita com sabedoria do alto, ó Deus, para transmitir a Tua palavra à Tua igreja. Senhor, é o que rogamos, ó Deus, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém, Deus. Graça e paz, irmãos. Vamos dar sequência então hoje, com a graça do Senhor, sob a misericórdia dEle, no assunto que iniciamos semana passada, no dia do Senhor. Vamos abrir comigo em João, Evangelho de João, capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13, verso 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus, e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia, e passou a lavar os pés aos discípulos, e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e esse lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Então, meus queridos, com a graça do Senhor, na semana passada, no dia do Senhor, domingo, nós tratamos esse assunto do versículo 1 até o versículo 10, falando justamente sobre o que? O amor que Jesus afirma pelos seus discípulos, o grande amor com que ele demonstra, para com os seus discípulos, mostrando que a relação dele, Jesus, com os seus discípulos, não dependia deles, mas dependia dele. Ele é o Senhor Jesus, ele é o Senhor, o Salvador. Também nós vimos nesse trecho que o Senhor Jesus, ele dá exemplo da própria humildade e condescendência voluntárias. Ele se voluntaria, sabendo que ele era Deus, sabendo que ele tinha vindo do Pai, que ele estava para voltar para o Pai. O que ele faz? Voluntariamente ele se entrega pelos seus, e voluntariamente ele age de uma maneira submissa e humilhada diante dos seus discípulos. No versículo 3 também nós vimos, na sequência dos versículos, nós também vimos o Senhor Jesus concedendo a eles uma lição espiritual. Era algo que não estava envolvido diretamente a lavar os pés dos discípulos, a lavar os pés realmente uns dos outros, mas Jesus queria passar algo além, algo espiritual, mostrando que os nossos pés é que devem ser lavados. Por quê?
porque são eles que tocam esse mundo vil e desprezível. Amém? A partir de hoje, com a graça do Senhor, vamos pegar a partir do verso 12. Leiam comigo. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se a praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer creiais que eu sou. Em verdade vos digo que quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Amém, irmãos? A mensagem de hoje, com a graça do Senhor, vai ser: é necessário que lavemos os pés. Semana passada nós vimos: é necessário que os pés sejam lavados. Essa semana é necessário que lavemos os pés. Por quê? Porque nós estamos vendo que agora o Senhor Jesus nos concede um exemplo vívido. Ele dá um exemplo pessoal e vívido para os seus discípulos, um exemplo a ser seguido. Então há uma necessidade. Qual aqui? Que lavemos os pés uns dos outros, como ele nos afirmou. Então, dentro desse ponto agora de que Jesus nos concede um exemplo vívido a ser praticado, com a graça do Senhor, queria salientar 4 características. Primeira, nós não devemos nos envergonhar de seguir o exemplo do nosso Senhor. Segundo, o conhecimento é inútil se ele for destituído da prática. Terceiro, que Jesus conhece perfeitamente quem são os seus. E quarto, existe uma grande dignidade no discipulado. Amém? Então eu queria começar com o primeiro ponto: não devemos nos envergonhar de seguir o nosso Senhor Jesus. Mas antes disso, vamos curvar nossas cabeças. Pai, a Te agradecemos, meu Deus, por mais esse dia do Senhor e pela oportunidade que nos dás, ó Pai, de estarmos diante da Tua presença, cultuando, adorando e louvando o Teu santo nome. Perdoa, ó Pai, os nossos pecados, que são muitos. Ó Senhor, toca profundamente em nossos corações, ó Pai, quebranta-nos diante da Tua presença, para que submissos, sujeitos e dependentes de Ti, nós nos dobremos ante a Tua face, ó Pai, desejosos, meu Deus, de cumprir a Tua palavra, aquilo que Tu nos ensinaste, através de Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. A Te pedimos, ó Deus, dá-nos força, através do Teu Santo Espírito, para realizarmos, ó Pai, aquilo que Tua palavra nos ordena, para que nos sujeitemos diante dela, nos submetamos a ela. Ó Senhor, ajuda-nos, quebranta-nos e humilha-nos na Tua presença, para que o Teu nome seja engrandecido em nossas vidas, Pai, e em nossa igreja. Nós Te louvamos pelo nome do Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. É que nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, então nós não devemos nos envergonhar de seguir o quê? Os passos do nosso Mestre. No versículo 12 diz: depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Então nós temos com Jesus, em Jesus, nós vemos um grande mestre, um grande professor, um grande pedagogo, alguém que ensina por meio do quê?
Por meio de exemplo. Ele não ensina somente falando. Ele não é um professor demagogo que fica falando o que você tem que fazer. Não, ele vai e faz. E aí apresenta o quê? O que os discípulos deviam saber. Que grande mestre, que magnífico professor nós temos em o nosso Senhor Jesus Cristo. É somente por meio dele que nós conseguimos o quê? Compreender as verdades das Sagradas Escrituras. Por quê? Porque ele cumpriu toda a lei. Ele é o nosso exemplo. Não podemos dizer que o Senhor Jesus é o exemplo do mundo, não. Do mundo ele é o Salvador. Agora, para aquele que é cristão, para aquele que é crente, para aquele que foi regenerado, o Senhor Jesus Cristo é um grande Salvador. E depois disso, um exemplo. É um exemplo a ser seguido. Nós estamos sendo transformados à semelhança dele. Então devemos ser como ele é. Agora, somente nesse momento é que ele se propõe a explicar o que ele estava ensinando. Por que eu digo isso? Porque no versículo 7, voltem comigo, está escrito: respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Certo? É depois que vocês vão compreender. Então Jesus está fazendo o quê? Ele adia a sua explicação. Para quê? Para que ele adia a explicação dele? Ele adia até que tivesse concluído o quê? A sua ação humilhante. Ele adia para que depois pudesse o quê? Ensinar-lhes uma submissão e uma obediência completa, absoluta. Jesus está falando assim, não é para vocês entenderem, só se sujeitem. Versículo 7 é bem assim: não entenda. Não é isso que eu estou pedindo para vocês. Eu estou pedindo o quê? Sujeite-se, submeta-se. Nós caímos num erro muito grande, irmãos, de achar que o Senhor nosso Deus, Ele nos deve explicação antes de obedecermos, antes de nos sujeitarmos. Mas não é assim. Muitas coisas na nossa vida ocorrem sem que nós compreendamos, porque Deus está exigindo o que só de nós? Obedeça, sujeite-se, abaixe a cabeça, aceite o ensinamento, aceite a lição. Esse é um outro erro que muitos de nós caímos com os nossos filhos, de muitas vezes querer explicar para os nossos filhos o que eles têm que fazer ou deixar de fazer. Não explique, ordene. E seu filho não tem o direito de entender o que você está ordenando, ele tem o dever de obedecer. Ele não precisa entender, ele tem que aprender a obedecer. É depois que nossos filhos aprendem a obediência, a sujeição e a submissão, que você vai começar a explicar para ele ou para ela o quê? O porquê. Mas isso é depois que eles já aprenderam. Por quê? Para que lá para frente, quando eles forem adultos, eles saibam o porquê que eles devem agir como você agiu, e façam o mesmo com os seus filhos. Mas no momento da obediência, eles têm que se sujeitar. É sujeição, é obediência. A gente cai nesse erro, e quando a gente cai nesse erro, o que acontece conosco? A gente perde a autoridade. Você perde a autoridade muitas vezes. Por quê? Porque você faz as coisas com seus filhos querendo o quê? Provar para eles: estou fazendo isso por causa disso aqui. Você não deve satisfação ao seu filho, você deve satisfação a Deus, e Ele deve obediência a você. É essa relação nossa com o Senhor. Inicialmente nós aprendemos como? Submeta-se. Não está entendendo? Não. Submeta-se. Ele sabe o que é melhor. O Senhor sabe. Quando nós não encontramos razão, irmãos, para a vontade de Deus, nós devemos o quê? Submeter-nos e sujeitar-nos. Acabou. Os discípulos devem aprender a quê? A sujeitar-se, a submeter-se a quê? À vontade do Senhor, ainda que eles não compreendam isso completamente. Mas só que o Senhor, na sua muita misericórdia, o que Ele faz? Ele diz depois para os discípulos:
Por isso que muitas vezes com as nossas crianças, depois que ela se submete, é que você pode conversar com ela a respeito do quê? Da necessidade da submissão. Se ela se levantar contra você, você tem que fazer o quê? Discipliná-la. E depois da disciplina você vai falar por que você exigiu aquilo lá dela. Mas não, você não deve dar a razão da sua ordem para que ela se sujeite. Não, ela tem que se sujeitar primeiro, para que depois você evidencie a razão pela qual ela deve se sujeitar. É assim, essa é a pedagogia do Senhor Jesus Cristo conosco. Olha o que ele faz. Ele chega no versículo 12 e fala o quê? Ele pergunta: compreendeis o que vos fiz? É assim que funciona. Agora que vocês já se sujeitaram, que eu já lavei os pés de vocês, Pedro se levantou, se rebelou, eu coloquei no lugar dele, agora sim eu explico para vocês o que aconteceu. E aí Jesus começa: vós me chamais o Mestre e o Senhor, versículo 13, e dizeis bem, porque eu o sou. E aí Jesus começa a mostrar o quê? Que Ele é o Mestre, Ele é o Senhor. O que Ele está dizendo com isso, irmãos? Ele está dizendo: eu sei o que eu estou fazendo, vocês não sabem. Eu sei o que eu fiz, vocês não sabem. Os discípulos chamavam Jesus do quê? Mestre e Senhor. Por quê? Porque Ele era Mestre e Senhor. Desse modo, eles mesmos se denominavam o quê? Alunos, discípulos, estudantes. Mas qual foi a reação de Pedro? Vocês lembram? Versículo 6: aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Olha que interessante. Se Pedro chegasse e falasse simplesmente: tu me lavas os pés a mim, era uma arrogância monstruosa. Mas agora ele fala assim: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Ele chama o Senhor de Mestre e Senhor e quer tirar satisfação. Ele reconhece que Jesus está numa posição muito acima dele, e mesmo assim ele pergunta: tu me lavas os pés a mim? Não, nem de brincadeira. Estão entendendo, irmãos? Olha a arrogância. E no versículo 9 ele diz a mesma coisa: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Agora ele diz o quê? Senhor, tu és Senhor, tu estás acima de mim, mas se for para lavar só os pés, não, quero agora a cabeça, o corpo tudinho. Mas ele é ou não é Senhor? Ele sabe ou não sabe? Essa é a relação nossa, irmãos, que muitas vezes nós desempenhamos com o Senhor nosso Deus. Infelizmente, muitas vezes as nossas atitudes não condizem com a nossa profissão. Falamos coisas lindas, coisas maravilhosas, coisas espirituais, mas as nossas atitudes muitas vezes o que? Não correspondem com o nosso discurso. Em Lucas 6,46 diz: por que me chamais Senhor? Jesus pergunta: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? O que adianta nós reconhecermos que Ele é o Senhor, chamarmos Ele de Senhor e não nos sujeitarmos às suas ordens? Não resolve nada. Nada, absolutamente nada. Se o chamamos de Mestre e Senhor é porque reconhecemos que Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Redentor, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso professor, Ele é o nosso instrutor, Ele é o nosso profeta, Ele é o nosso sacerdote, Ele é o nosso soberano, Ele é o nosso proprietário, o nosso dono. E por que a gente ainda se levanta contra aquilo que Ele tem colocado em nossas vidas? Por que a gente ainda se levanta contra as próprias providências de Deus em nossas vidas? Por que você fica insatisfeito com a sua condição financeira? Por que você está inquieto com a sua saúde? Por que você ainda está preocupado com a sua vida de santidade? É Ele que é o Senhor e Mestre, é Ele que está te conduzindo, é Ele que está te guiando.
Por que você chama Ele de Senhor e Mestre, se você quer tomar conta da sua vida? Por que você chama Ele de Senhor e Mestre, se você acha que você sabe o que é melhor para você? Não tem lógica. Isso não tem lógica. Abram comigo em Romanos capítulo 14, verso 8. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14, verso 8. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos o Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Irmãos, isso é muito importante, é muito importante nós entendermos esse trecho. Por quê? Somos discípulos de Cristo Jesus, nosso Senhor. Estamos entregues na mão dele. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso dono. Quantas vezes você fala assim, mas calma aí, morrer agora não está legal. Eu queria ver meus filhos crescendo. Morrer agora não está legal, porque eu ainda não alcancei um nível assim de santidade assim legal, sabe? Quem define essas coisas? É Ele. É Ele. Ele define a nossa morte e a nossa vida. Ele é Senhor tanto de vivos como de mortos. A nossa vida tem que ser vivida para quem? Para Ele. Se nós vivemos para quem? Para Ele. E se nós morremos, nós também morremos para quem? Para Ele. Ou seja, é atendendo ao senhorio de Cristo que nós vivemos ou nós morremos. As dificuldades nossas, dificuldades financeiras, dificuldades com saúde, dificuldades com relacionamento, tudo é o Senhor que nos conduz. Para quê? Para nos ensinar, para nos discipular. Mas infelizmente, irmãos, muitas vezes a nossa palavra Senhor, essa palavra Senhor sai muito facilmente da nossa boca, e nós não reconhecemos o senhorio de Cristo em todos os âmbitos da nossa vida. Com isso, nós reconhecemos, irmãos, presta atenção, sabendo que Ele é o nosso Senhor, e nós vivemos para Ele, nós morremos para Ele, nós reconhecemos que temos o quê? Com Ele um compromisso de obediência, um compromisso de sujeição, um compromisso de submissão à sua vontade, porque Ele é o quê? Ele é o nosso Senhor. Por que a gente vem à igreja? Um dos motivos pelo qual a gente vem à igreja ouvir a mensagem, é para conhecer o quê? A vontade do Senhor e submeter-se a ela. Esse é um dos grandes motivos pelos quais a gente vem à igreja. A gente ouve o Senhor, a palavra do Senhor, a gente lê a palavra dele. Para quê? Para que nós conheçamos a vontade dele e nos sujeitemos a essa vontade. Esse é o grande objetivo, um dos grandes objetivos. Então nós temos um compromisso de obediência com o Senhor nosso Deus. Não que essa obediência vai te dar algum galardão, não que essa obediência vai te dar alguma recompensa porque você está sendo fiel, ou vai te garantir uma salvação. Não tem nada a ver com isso. A salvação, a justificação está garantida em Cristo Jesus nosso Senhor. Mas nós agora, constrangidos pelo amor de Cristo, nós somos servos dele, e como servos estamos dispostos a obedecê-lo. Esse é o ponto. Nossa disposição do cristão deve ser uma disposição de obediência, de sujeição, de submissão ao Senhor e à sua palavra. Versículo 14: Ora, se eu sendo o Senhor e o Mestre vos lavei os pés,
também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Algumas igrejas cristãs, irmãos, algumas igrejas ditas cristãs, possuem a prática do lava-pés. Mas aqui, o Senhor Jesus está oferecendo aos seus discípulos uma instrução, mas não para a instituição de um outro sacramento, assim como a ceia. Não é esse o objetivo. Ele está oferecendo, concedendo aos seus discípulos uma parábola visual. Percebam, até então Jesus vinha trazendo parábolas contadas. Ele trouxe várias parábolas para os seus discípulos. E por fim ele disse para os discípulos: é para vocês que eu conto essas parábolas, não para todo mundo, é para vocês, para que vocês entendam. Só que agora ele pega e ele encena essa parábola. Ele encena essa parábola para os seus discípulos. Uma parábola contada de modo visual, ao vivo, para que eles pudessem aprender visualmente o que? Essa grande lição de humilhação que Jesus queria passar para eles. E essa grande lição de humilhação nós podemos dividir em 3 partes. Primeira, essa lição refere-se a uma humilde condescendência. Jesus quis ensinar para os seus discípulos como serem humildes, condescendentemente humildes. O que significa isso? Condescendência é você descer ao nível do seu irmão, do seu próximo, e ajudá-lo. Nós, pais, muitas vezes temos que ser condescendentes com os nossos filhos e misericordiosos com a ignorância deles, e condescender ao nível deles, para podermos explicar a eles as coisas divinas, as coisas de Deus, as verdades celestiais. Devemos muitas vezes descer, condescender até eles, para trazê-los a visão do que é real, do que é eterno. Jesus está fazendo isso com os seus discípulos. Ele deixa a posição dele de Senhor e Mestre e coloca-se numa posição de servo. Para quê? Para ensinar seus discípulos a serem o quê? Servos. E nós devemos aprender com quem? Com o Senhor Jesus Cristo, nosso Mestre, a sermos o quê? Humildes de coração, e caminhar como? Em humildade. Mateus 11:29 diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Ele está dizendo: tome sobre você a responsabilidade, a minha responsabilidade, ser o quê? Manso e humilde de coração. É por isso que depois ele fala que meu jugo é suave e meu fardo é leve, porque não está se exigindo nada de você, além do que? Submeta-se, sujeite-se. Não está se exigindo de nós o que? Obras. Não. Tome sobre você o jugo dele, a responsabilidade do que? De ser manso e humilde, de sujeitar-se diante do Senhor Jesus Cristo. Mas um pouco antes, em Mateus 5, Jesus havia dito: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o quê? O reino dos céus. Então eis o propósito de Deus para com o cristão. Qual? A humildade. Cristo Jesus quer ensinar a nós o quê? A humildade, a humilhação, a sujeição, a submissão. E essa lição o próprio rei Davi havia aprendido quando ele trouxe a arca da aliança da casa de Obed-edom, naquele momento que ele é ofendido, injuriado, repreendido por sua esposa Mical. Ele disse: ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos. Olha que interessante, está em 2 Samuel 6:22. Olha que interessante. Eu disse semana passada, nós nos humilharmos diante do Senhor é fácil.
Por quê? Porque nós já estamos numa posição de humilhação, a gente não precisa fazer mais nada. O problema é quando nós temos que nos humilhar ante os nossos próprios olhos. Por quê? Porque nós temos uma visão boa a respeito de nós mesmos. Nós olhamos para nós mesmos muitas vezes e contemplamos a beleza que nós somos. Olha que coisa mais linda. Eu sou sábio, eu sou inteligente, olha o que Deus tem feito na minha vida. Isso é horrível, irmãos. Davi está falando o quê? Ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos. O problema, irmãos, é a visão que nós temos de nós mesmos. Nós podemos falar com muita facilidade que nós somos totalmente depravados, mas quando você olha para você, você começa a quê? A se admirar. Bem-aventurados os humildes de espírito, aqueles que sabem que não são nada, absolutamente nada. Esses que sabem que não são nada, são mais facilmente humilhados diante dos irmãos. Enquanto nós lutamos pelo Deus que está aqui dentro do nosso coração, a gente não consegue se curvar para lavar o pé de ninguém, para ser útil a ninguém, para servir a ninguém. O Senhor Jesus havia ensinado por muitas vezes, irmãos, a questão da humildade aos seus discípulos, mas eles não aprenderam. Eram eles que estavam o quê? Seguindo Jesus com segundas intenções, pensando que quando tu fores levantado como o rei no teu reino, permita que a gente sente, um de um lado do outro, fica lá contigo lá. Você não está entendendo nada. E nós vamos perceber o quê? Que essa expectativa ainda estava no coração desses homens. Mas agora, com esse ensinamento, Jesus está mostrando o que para eles? Está mostrando o que para eles? Um exemplo vívido do que? De humilhação. Como Paulo diz em 1 Coríntios 11:1: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Ou seja, façam como eu, imitem a Cristo. Olha você para Cristo e faça como Cristo. Paulo não está sendo um intermediário de imitação aqui. Ele está falando assim, imitem a mim porque eu estou imitando a Cristo. Não, ele está falando, façam como eu. Olha para Cristo e imita a Cristo. É a Ele que nós temos que imitar. É a Ele que nós temos que nos sujeitar. Então, meus queridos, uma lição de humildade condescendente. Ele se rebaixou até os pequeninos. Para quê? Para ensiná-los a lição da humildade, da humilhação. 2. Uma lição de humildade condescendente útil. Ele ensinou uma humilhação condescendente útil. Por que útil? Porque ele diz: vós deveis lavar os pés uns dos outros. Existe uma utilidade, existe aqui uma função, uma obrigação. Lavar os pés uns dos outros, irmãos, é nos rebaixar aos trabalhos mais inferiores por amor aos irmãos. Em Filipenses 2, 3 e 4, abram comigo em Filipenses 2. Filipenses 2:3 diz o seguinte: nada façais por partidarismo ou vanglória, ou seja, nada faça chamando atenção para você, trazendo as pessoas para você, para estarem aos seus pés. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando, olha essa palavra, considerando cada um os outros superiores a si mesmo.
Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Irmãos, esse é um dos ensinamentos mais difíceis que existe nas Sagradas Escrituras. Considere os outros superiores a você mesmo. É o que Paulo está ensinando. Condiz com aquilo que Davi disse: ainda mais desprezível me farei, e me humilharei aonde? Diante dos meus próprios olhos. Quando você se humilha diante dos seus próprios olhos, os irmãos saltam diante de você. O valor dos irmãos se torna superior a você mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, ou seja, do seu próprio interesse, senão também cada qual o que é do interesse dos outros. Jesus está mostrando, irmãos, nessa lição de humilde condescendência, como que nós devemos ser úteis, utilizando-nos dessa lição. Nós devemos ser úteis no serviço aos irmãos, no amor aos irmãos. É desse modo que nós somos úteis. Em 1 Coríntios 10, 24 diz: ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. E aí nós começamos a entender o seguinte: muitas vezes nós buscamos santidade e nós buscamos piedade para o nosso próprio interesse. Nós não buscamos santidade e piedade para a glória de Deus. Já perceberam isso? A gente quer santidade e piedade porque nós queremos ser o quê? Mais agradáveis diante de Deus, reconhecido diante dos irmãos. Ó, que irmão piedoso, ó, que irmão santo. Então olha só, irmãos, quando fala ninguém busca o seu próprio interesse, ou quando nos diz não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão cada qual o que é dos outros, está se falando o quê? Busquemos maior santidade na vida dos irmãos do que na nossa. Busquemos maior piedade na vida dos irmãos do que na nossa. Porque até mesmo da santidade e da piedade nós fazemos o quê? Um meio para pecar contra o Senhor nosso Deus. Em Hebreus 6,10 diz: porque Deus não é injusto por ficar esquecido do vosso trabalho. Que trabalho? E do amor que evidenciastes. Que amor? Olha só que interessante, está falando aqui: Deus não é injusto para se esquecer do trabalho de vocês e do amor de vocês. Que trabalho? Trabalho na obra? Não. Nas suas pregações? Não. Nos seus evangelismos? Não. Ele não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome. Como? Pois servistes e ainda servis aos irmãos. O trabalho e o amor para com o nome do Senhor, para a honra e a glória do nome dEle, que fica evidente como? Por meio do serviço para com os irmãos, da sujeição aos irmãos, da submissão aos irmãos, do serviço aos irmãos, do lavar os pés aos irmãos. Lembrem-se, meus irmãos, o dever, esse nosso dever é mútuo. A lição de humildade, ela tem mão dupla aqui. Por que eu falo isso? Porque é tanto humilhado quem lava os pés, como aquele que tem seus pés lavados. Percebem? A lição é dupla. Quando Jesus fala assim: agora vocês devem o quê? Lavar os pés uns dos outros.
É um ensinamento, irmãos, de humilhação dupla. É humilhação para quem lava e humilhação para quem é lavado. O Senhor Jesus lavou os pés aos discípulos, mas percebam, os discípulos não lavaram seus pés. Ele não falou assim, eu me humilhei diante de vocês, lavando o pé de vocês. Agora, vocês vão se humilhar, lavando os meus pés. Não. Ele não precisava dos pés limpos. Os nossos pés devem ser lavados, pois são eles que tocam esse mundo vil e desgraçadamente pecaminoso. Nós somos cidadãos dos céus, mas os nossos pés ainda sofrem o quê? A influência maldita dessa terra. Não foi isso que houve com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele viveu uma vida como? Santa, uma vida perfeita. Os seus pés não eram influenciados por esse mundo, pelo contrário, foram os seus pés que, tocando esse mundo, purificou aqueles que nele creram, aqueles em que ele tocou. Percebam, por onde ele passou, ele purificou aqueles em quem ele tocou. Mas e nós? Nós não, irmãos. Nós precisamos ter os pés lavados. Por quem? Pelos irmãos. Nós precisamos lavar os pés de quem? Dos irmãos. Jesus também não diz o seguinte, lave cada um o seu próprio pé. Estou ensinando vocês, vocês têm que ficar com o pé limpinho. A partir de agora, cada um lave constantemente seus pés. Não foi isso que ele ensinou. Foi, vós deveis lavar os pés uns dos outros. Ou por que você acha que você estaria apto a lavar os seus próprios pés? Muitos de nós achamos que somos aptos a lavar nossos próprios pés. Como vocês sabem, eu já fui um desigrejado, e um bom desigrejado é aquele que acha que ele é autossuficiente. Ele acha que ele pode lavar seus próprios pés. Afinal, ele tem a palavra. Afinal, ele tem o Espírito Santo. E afinal, a Bíblia diz o seguinte: vós sois reino e sacerdotes, nação santa. Então eu posso lavar meu próprio pé? Não. Por que da necessidade da igreja? Para que lavemos os pés uns dos outros. Agora, e por que você acha que você está apto agora a lavar os pés dos irmãos e não ter os seus próprios pés lavados? Creio eu que a humilhação maior não seja nem lavar os pés para nós. Jesus deu um exemplo, sim, de humildade, humilhação condescendente. Por quê? Porque ele sai da posição dele e se rebaixa. Ele vai abaixo da posição dos discípulos e mostra o que era? Humildade, humilhação. Agora nós, diante de nós mesmos, uns com os outros, que humilhação que nós temos? Nós estamos tudo no mesmo nível. Baixar um pouquinho, subir um pouquinho, não muda muita coisa. O problema é que nosso coração nos coloca numa posição de altivez, onde nós estamos acima de todo mundo. E aí você tem que se humilhar. Mas a humilhação maior, creio eu ainda, que seja o quê? Seja você ter os seus pés lavados. É pior ainda essa humilhação. Jesus diz que melhor é dar do que receber. E a humilhação que nos resta é de mão dupla, tanto numa ação, tanto numa posição ativa, quanto na posição passiva. A humilhação é muito grande. Então, meus queridos, a gente entra no terceiro ponto, pequenininho aqui. O Senhor Jesus também se dispôs a fazer o quê? Dar uma lição de serviço voltado à santidade. Lavar os pés uns dos outros. Nossos pés devem ser lavados das contaminações do pecado.
da sujeira deste mundo. Os nossos pés, eles têm sido lavados pelo Senhor Jesus, através do seu Santo Espírito, que nos tem convencido do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. O Senhor Jesus lava-nos os pés através dos irmãos. Ele exige que nós lavemos os pés dos irmãos, mas Ele constantemente está nos lavando pelo seu Santo Espírito, mostrando quem nós realmente somos. Desse modo, o serviço de purificação dos nossos pés, irmãos, deve começar onde? Na nossa própria casa. Em Mateus 7,5, Jesus diz: hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. O que está falando com isso? Quando nós entendemos que o lavar os pés é uma obra de santificação, onde você exerce ajuda do seu irmão a exercer a santificação, você começa a se preocupar com a situação do seu irmão. Isso, irmãos, não é injusto, isso é justo, e é isso que o Senhor nos ordena. O amor que nós devemos ter de uns para com os outros envolve também o quê? A preocupação com a santificação do irmão, de ver o irmão numa situação do quê? De pecado, numa situação muitas vezes o quê? De engano. E você se coloca naquela posição em que você se preocupa com o seu irmão. Mas o que está sendo dito aqui é o seguinte: antes disso, tira a primeira trave que está no seu olho, então você pode ver claramente o argueiro do olho do seu irmão. Procure humilhar-se e arrepender-se dos seus pecados. Não seja um hipócrita de se preocupar com a condição espiritual do seu irmão, enquanto você não olha a sua. Volte-se para o Senhor. Mas também, meus queridos, não parem aí. Por quê? Porque nós somos responsáveis sim pelos pecados dos nossos irmãos. Nós somos chamados a lavar os pés dos nossos irmãos. Nós somos chamados a nos entristecer pelos defeitos e os desatinos dos nossos irmãos. A gente deve lamentar e chorar pela contaminação pecaminosa dos nossos irmãos. Em 1 Coríntios 5,2, Paulo diz o seguinte, repreendendo os coríntios, no capítulo 5 da primeira carta, ele diz: e contudo ainda vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar, contudo andai vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar. E ele diz: para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Vocês estão andando ainda ensoberbecidos. Vocês não se preocuparam com esse seu irmão, a ponto de chorar, de lamentar, e tirá-lo do vosso meio. O lamento e o choro deve ser o quê? De humilhação, não um lamento e um choro do quê? Oh, estamos corrompidos, agora temos que tirar essa praga do nosso meio. Não, é um choro de lamento. Lamento. Por quê? Porque o irmão está entregue aonde? A quem? Ao pecado. Lamente. Esse choro deve ser um choro de humilhação. Por que humilhação? Qual a relação? É uma humilhação provinda do senso do que? De pertencimento à coletividade do corpo de Cristo. Em 2 Coríntios 12:21 diz: receio que, indo outra vez, o meu Deus me humilhe no meio de vós, e eu venha chorar por muitos que outrora pecaram e não se arrependeram da impureza, prostituição
e lascívia que cometeram, segundo aos Coríntios 12, 21. Olha esse versículo, irmãos. Paulo não está falando assim, ó, eu receio que eu tenha que chegar aí outra vez e sair esculhambando todo mundo aí, arrebentando todo mundo, porque vocês estão tudo, ó, entregue aos pecados. Não, eu receio que eu tenha que ir outra vez aí e Deus me humilhe no meio de vocês e venha eu a chorar por muitos que outrora pecaram e não se arrependeram de seus pecados. Estão percebendo, irmãos? Essa é a relação do lavar os pés. Paulo está falando, eu receio que eu vou ter que sair daqui e vou ter que aí lavar os pés de vocês, ser humilhado de novo na presença de vocês, porque vocês estão pecando. Isso é humilhação. É dessa humilhação que Jesus está falando, numa humilhação de lavar os pés. Mas como? Lavar os pés contaminados pelo pecado. Essa experiência, irmãos, tem que ser humilhante. Por que eu falo isso? Porque eu não entendia dessa forma. Para mim, antes, quando eu era mais jovem, há muito tempo atrás, eu li esse trecho e pensava comigo assim: que humilhação há em você repreender alguém? Pelo contrário, quando você repreende alguém, você sai numa posição, né? Eu estou lá em cima, eu estou repreendendo quem está lá embaixo. Eu sou o cara, eu estou repreendendo quem está errando, quem está falhando. Essa visão é maligna, irmãos. Essa visão é carnal. Essa visão não é bíblica. Quando se trata de exortação, quando se trata de admoestação, isso tem que ser algo humilhante para nós. Quantas e quantas vezes, irmãos, a gente se propõe a exortar os irmãos numa condição de arrogância? Isso não é exortação. Quantas e quantas vezes a gente se propõe a admoestar os irmãos numa condição de jactância, de ensoberbecimento, de arrogância? Isso não é exortação. Se não for esse o sentimento do seu coração ao exortar ou admoestar um irmão, saiba, esse é um grande sinal de que você ainda não aprendeu a lavar os pés dos irmãos. Provavelmente você seja um hipócrita, que ainda não tenha tirado a trave do seu próprio olho. Ou seja, você já tirou essa trave, você tirou-a pelo seu próprio esforço, que é o que te conduz a quê? A admoestar e exortar os irmãos baseado na sua justiça própria. Estão percebendo, irmãos? Eu temo que essa lição, irmãos, seja algo pesado demais, irmãos. Por quê? Porque nós somos egoístas. Nós somos egoístas até mesmo na nossa busca pela santidade. Você não pensa no corpo. Você não se preocupa com o corpo. Você não se preocupa com os demais irmãos. E eu sei disso por quê? Porque eu também não. Você busca a sua santidade, você busca a sua edificação, você busca a sua piedade. E os irmãos? E com isso você ainda se acha o cara, o bom, porque você lê, você estuda, você corre atrás, você conhece, você... E os irmãos? Lavar os pés dos irmãos, é um ato de humilhação, humilhante. Por quê? Porque você sabe que seu pé é tão suscetível a essa sujeira quanto a do irmão. O seu pé é tão suscetível à sujeira do pé do irmão que você vai lavar o pé dele humilhado, quebrantado.
Em 1 Coríntios 10:12 diz: aquele pois que pensa estar em pé, veja que não caia. Por quê? Porque quando você vai exortar o seu irmão, você tem que ter ciência de que você está suscetível a cair no mesmo pecado, mesmíssimo, sem tirar, sem acrescentar. Mas como que nós fazemos? Nosso irmão fez aquilo? Sério? Como que pode? É humilhante também, irmãos, porque você faz parte com o seu irmão do mesmo corpo, e nós não vemos isso. Nós somos egoístas, nós somos egocêntricos, nós não temos um senso de coletividade. O mundo nos ensina a ser o quê? Críticos, a questionar tudo e todos, a não aceitar nada de coisa nenhuma de ninguém. Por quê? Porque nós somos ensinados a ser o quê? Autossuficientes. Nós somos ensinados a não nos sujeitarmos a ninguém, a não obedecermos a ninguém. Nós somos ensinados que nós somos únicos, somos exclusivos. É por isso que o movimento de desigrejados hoje está crescendo, porque eu sou o cara e eu não me sujeito a nada nem a ninguém, e está crescendo. Agora, e o senso de coletividade do corpo de Cristo? Nós não temos. E aí 1 Coríntios 12:26 diz: de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Essa é a realidade da igreja. Tem um irmão sofrendo angústias pelo pecado, tem um irmão sofrendo e apanhando do pecado, todo o corpo sofre com ele. É por isso que Paulo disse o que disse. É humilhante, receio que indo outra vez o meu Deus me humilhe no meio de vós, porque é humilhante para nós olharmos para o corpo e sofremos com o corpo que está entregue, cujos alguns membros estão entregues ao pecado. É humilhante olharmos para esses irmãos e a ponto de termos que lavar os pés deles, sabendo o quê? Que nós estamos suscetíveis aos mesmíssimos pecados. Isso é humilhante. É sobre isso, irmãos, que nós falamos muitas vezes na relação familiar, marido e mulher, que o homem tem que adornar a sua esposa. E como que você tem adornado sua esposa? Nessa condição de humilhação? Consciente do corpo familiar que você une com a sua que você forma com a sua esposa, a ponto de você mostrar o pecado dela que te humilha? Ou você se sobressai por cima da sua esposa? Ô mulher, pelo amor de Deus, faz isso de novo? Já não te disse para você que é assim, assim, assado? Vê se você toma juízo aí, faça as coisas direito. É assim que você tem feito? Esposa, quando você vai exortar o seu marido, você vai nessa condição de humilhação, sabendo que você é uma com o seu marido, e por ter que lavar os pés dele, isso é algo humilhante para você? Estão percebendo, irmãos? Lembrem-se, nós somos responsáveis pela santificação uns dos outros. Santificação uns dos outros, irmãos. É por isso que nós não devemos nos envergonhar de fazer o que Cristo Jesus fez. O que? Humilhou-se e lavou os pés aos discípulos. A verdadeira grandeza do cristão, irmãos, é servir o que? Os seus irmãos, e procurar fazer-lhes o quê? O bem. E existe bem maior do que lavar os pés sujos de pecado dos nossos irmãos? Nós temos a forte tendência, irmãos, de procurar o nosso próprio crescimento espiritual, a nossa própria santidade, a nossa própria piedade, de modo a nos sobressair por cima dos irmãos. Lembram-se de Saul? Uma das características que é dito de respeito de Saul é o quê? Que ele era um homem que se sobressaía do ombro
para cima diante do povo de Israel. Ou seja, todas as pessoas, todos os israelitas batiam no ombro dele. É tipo assim, um caicão assim. Isso nos mostra o quê? O orgulho, a arrogância, jactância da pessoa se achar o quê? Maior e melhor que os outros. Essa é a nossa tendência. É por isso que nós buscamos muitas vezes crescer em santidade. Por isso que buscamos muitas vezes crescer em piedade, para nos sobressair. Mas cuidado, porque essa piedade, ela é o quê? Extremamente perigosa. Cuidado. Quem não pode humilhar-se para seguir o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo, o exemplo que Ele demonstra na humilhação dele, essa pessoa demonstrará o quê? Pouca evidência de possuir uma verdadeira humildade, um verdadeiro amor provindo de Cristo. Versículo 15 diz o seguinte: porque eu vos dei um exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Então Jesus está mostrando o quê? O servo não é maior do que o seu senhor. Se eu, sendo o Senhor, fiz isso, vocês devem fazer a mesma coisa. Irmãos, eu vou dizer algo para vocês. A gente costuma pensar em amor, costuma pensar em serviço, muitas vezes olhando numa esfera natural. Existe esse lado, certo? Existe esse lado de ajudar o irmão financeiramente, de ajudar o irmão que está passando dificuldades com respeito à saúde, de ajudar o irmão que está lá ansioso, descontente, você ir lá chorar com os que choram, ir lá e rir com os que riem. Tudo isso faz parte. Mas esse trecho que está falando do lavar dos pés dos discípulos diz respeito à santificação. É você amar o irmão a tal ponto de você querer ver o irmão mais santo do que você. É você amar o irmão a tal ponto de querer vê-lo vivendo uma vida piedosa, mais piedosa do que a sua. É você parar de olhar para você, mesmo no quesito de santidade, mesmo no quesito de piedade, e você começar a olhar para os irmãos e querer que eles sejam mais santos e piedosos do que você. É disso que está sendo falado aqui. Envolve outros tipos de serviço? Sim, envolve. Mas o que está sendo dito aqui é isso. Assim como eu vos fiz, façais vós também. O Senhor Jesus estava diante da morte, e Ele não estava preocupado com a morte que estavam aguardando. Ele estava preocupado em fazer o quê? Em tornar os seus discípulos mais santos, em tornar os seus discípulos mais piedosos. Por isso que Ele foi lavar os pés dos discípulos. E aí nós entramos no segundo ponto. O conhecimento, ele é inútil se for destituído da prática. Esse é o risco, irmãos. Nós estamos muito acostumados com conhecimento infrutífero, um conhecimento que não frutifica. Nenhum tipo de conhecimento é digno de confiança se ele tiver um fim em si mesmo. Eu quero conhecer. Por quê? Porque eu quero conhecer. Eu preciso conhecer. É importante conhecer. É só isso? É só esse o objetivo? É um conhecimento inútil. Será sempre inútil o conhecimento que não procura o quê? Qualquer fruto na vida ou no caráter daquele que o possui. Um conhecimento que não produz fruto na vida e no caráter do cristão é um conhecimento vão. Vão, você pode conhecer a palavra de Deus de cabo a rabo. É um conhecimento inútil. O saber que ensoberbece, irmãos, provém da onde? Da nossa carne pecaminosa. Porque o saber que provém de Cristo, Ele nos humilha, Ele nos leva ao arrependimento, e esse arrependimento nos leva o quê? A uma sujeição, submissão à vida de Cristo. Entenderam?
Se o seu conhecimento não está te levando a uma vida cristã prática e piedosa, esse seu conhecimento é inútil. A prática é própria da essência da vida espiritual. Uma vida espiritual o quê? Prática. Mas nós somos, muitas vezes, nós pecamos, mas isso deve nos levar o quê? A um arrependimento, confissão de nossos pecados, e nós voltarmos. A verdadeira piedade é evidenciada por uma prática o quê? Submissa a Cristo. Em Tiago 4,17, nós lemos: portanto, aquele que sabe o que deve fazer e não faz, nisso está pecando. Quantas vezes pecamos dessa maneira, irmãos? Sabendo o que devemos fazer e não fazemos. Arrependa-se. Aquele que conhece a verdade e não a pratica, ele se faz pior do que os demônios. Em Tiago 2,19 diz: crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Ou seja, eles sabem que Deus é um só, eles conhecem a Deus. Nós o conhecemos a sua vontade, e não a colocamos em prática. É por isso, irmãos, que a nós é dito: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Estão vendo? Por que Jesus começa dizendo: vocês me chamam de Senhor e Mestre? Tá certo, muito bom, mas por que vocês têm me chamado de Senhor e Mestre, se vocês não têm cumprido aquilo que eu faço, aquilo que eu falo? A prática piedosa, irmãos, ela provém de uma real sujeição ao senhorio de Cristo. É isso que fará com que a palavra de Deus seja cumprida em nossas vidas. Em Jeremias 1,12, o profeta diz o seguinte: disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Quando o Senhor pronuncia a sua palavra não cai por terra, ela não é lançada em vão. Ele vela por sua palavra para a cumprir. E a nós é nos ordenado o quê? Que nós cumpramos a palavra do Senhor, nos sujeitemos a ela. Ponto 3, Cristo Jesus conhece perfeitamente aqueles que são seus. No verso 18 nós lemos: não falo a respeito de vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. E é antes porque se cumpra a escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Verso 19: desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Irmãos, esse conhecimento que Jesus tem a respeito dos seus eleitos, ele é impressionante. Esse conhecimento que Jesus tem a respeito dos que são seus, ele deve alarmar os hipócritas, deixar os hipócritas alarmados. Por quê? Para que eles sejam conduzidos ao arrependimento, porque eles saibam que eles não estão enganando a Cristo Jesus. Eles podem, os hipócritas, estar na igreja, fingir um cristianismo, mas eles não enganam o Senhor nosso Deus. O joio pode enganar quem? Nós que estamos na igreja. O hipócrita pode nos enganar, o traidor pode nos enganar, mas ele não engana Cristo Jesus. Então aqui a mensagem é: hipócrita, cuidado, arrependa-se, volte-se para Cristo em arrependimento. Agora, esse conhecimento de Jesus, além de alertar os hipócritas, ele pode também fazer o quê? Tranquilizar os verdadeiros crentes, aqueles que se renderam completamente aos pés de Cristo. Por quê? Porque esses devem descansar nesse conhecimento que Cristo tem por eles. É nisso que nós devemos descansar. Na semana passada nós vimos que nós devemos descansar no quê? No amor que Cristo tem por nós, e não no amor que nós temos para com Ele. Agora eu digo para vocês: descansem no quê?
no conhecimento que você tem de Cristo? Não. Não. Descanse no conhecimento que Ele tem de você. Por quê? Porque Ele sabe quais são os seus. Abram comigo em João 10, 25. João 10, 25, Evangelho de João, capítulo 10, verso 25 diz: respondeu-lhes Jesus: já vo-lo disse, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Amém, irmãos? Ele nos conhece, Ele conhece as suas ovelhas. Essa é a segurança que temos. No versículo 18 de João 13, que nós estamos lendo, ele diz: não falo a respeito de vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. Ele escolheu os seus. Essa é o grande alento, irmãos. O grande descanso que nós podemos desfrutar em Cristo Jesus. Saber que Ele nos conhece e saber que Ele nos escolheu como suas ovelhas. E como suas ovelhas, nós podemos descansar nele. Mas lembrem-se, as ovelhas ouvem a voz do seu Senhor, e as ovelhas o seguem. Não se enganem. Se você não estiver ouvindo a voz do Senhor e seguindo-o, arrependa-se. Volte-se para o Senhor Jesus Cristo. Último ponto, irmãos: a grande dignidade no discipulado. Você ser discípulo de Cristo Jesus é algo digno. No versículo 20 ele diz: em verdade vos digo, quem recebe aquele que me enviar, aquele que eu enviar, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Então, amados, em nossa condescendência, em nossa humilhação, nós poderemos encontrar o quê? Aquelas pessoas que nos desprezarão. Você preocupado com a santidade do irmão, com a piedade do irmão, e sendo movido pelo Espírito Santo a lavar os pés daquele irmão, entenda uma coisa: você pode ser por esse irmão desprezado. Você levando o evangelho às pessoas que estão no mundo, indo para o inferno, você vai ser o quê? Desprezado. Ainda assim, encontremos aqueles irmãos, nós encontraremos aqueles irmãos que nos honrarão por esse serviço, por um serviço realizado na dependência do Senhor. Então, o que eu quero dizer aqui é o seguinte: aquele irmão que receber você, quando você for lavar os pés desse irmão, ele estará recebendo a quem? A Cristo Jesus. Ele estará recebendo quem? Ao Pai que o enviou. Aquele irmão que te rejeitar, ao tentar lavar os pés em humildade e humilhação, preocupando com amor, em amor por esse irmão, esse irmão vai estar desprezando quem? A Cristo Jesus, o Senhor, e a Deus Pai. Ele diz: quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou.
Esse, irmãos, é um profundo ensinamento do Senhor Jesus Cristo, que nos traz o quê? Consolo. Por quê? Porque se nós estivermos sendo recebidos, não sou eu que estou sendo recebido, é Cristo Jesus por meu intermédio. Honra e glória ao nome dele. Não sou eu. Não sou eu. E se nós estivermos sendo rejeitados, sacuda das sandálias o pó. Por quê? Porque juízo vai vir sobre a cabeça daquele que rejeitar o seu serviço, humilhado e quebrantado, sujeito a Cristo, de lavar os pés. Não é isso que tem acontecido com muitos de nós? Os irmãos que, por exemplo, são casados com incrédulos, não é isso que muitas vezes tem acontecido? Você se propõe, preocupado com seu marido, com sua esposa, a quê? A lavar-lhe os pés. E vai fazer o quê? Rejeitar. Mas por quê? Porque não conhece a Cristo Jesus. Essa rejeição trará sobre a cabeça da pessoa juízo. Juízo. Irmãos, muitas vezes nós, cristãos, quando os irmãos vêm nos exortar, nós também não recebemos exortação. E nós com isso estamos negando, estamos rejeitando a quem? A Cristo Jesus, nosso Senhor. Então cuidado, irmãos. Cuidado. Estejam, por meio dessas palavras, irmãos, dispostos a se humilhar, exortando e admoestando no Senhor os seus irmãos que estão com os pés sujos, contaminados por esse mundo e pelo pecado. Estejam dispostos, mas também, por meio dessas palavras, sejam incentivados a receber humildemente a exortação e a demonstração dos irmãos que estão se humilhando para tentar lavar os pés de vocês, sujos pelos pecados. Amém, irmãos? Por que eu digo isso? Abram comigo em Isaías capítulo 2, verso 11. Isaías 2:11. Os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Arrogância, no 17 agora. A arrogância do homem será abatida, e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Irmãos, olha que interessante. Eu estava lembrando de uma vez que um senhor foi visitar meu pai, e ele era um empresário bastante conhecido, bem sucedido, um empresário bem sucedido. E na conversa que ele vinha tendo com meu pai, ele falou uma coisa para meu pai que eu achei interessante na época, nunca mais saiu da minha cabeça. Ele falou: Silvio, o mundo, ele tem uma quantidade de riquezas, e essa quantidade de riqueza está distribuída para várias pessoas. Quando alguém fica rico, automaticamente esse valor saiu do bolso de alguém. Não existe riqueza que vem do nada. Quando alguém fica pobre, consequentemente, a riqueza que ela continha foi para outras pessoas. Riqueza não é algo abstrato, como amor. Eu tenho mais amor, aumentou o amor. Tenho menos amor, diminuiu o amor. Mas isso não influencia ninguém. Não, as riquezas influenciam. Isso me ajudou a entender esses dois versículos.
O que acontece é o seguinte, irmãos: quando nós somos orgulhosos, quando nós somos arrogantes, quando nós somos altivos, nós estamos tirando de Deus a glória. Percebem isso? É interessante que Deus fala que Ele vai abater os homens, Ele vai humilhar os homens, porque naquele dia Ele será exaltado. Entendam, a glória de Deus, da qual nós buscamos, ela depende do quê? Da nossa humilhação. Quanto mais humilhados, mais glorificado é o Senhor nosso Deus. Entendem? É como se tivesse uma quantidade de glória, e se você se utilizar dela, você está roubando ela de Deus, porque toda ela pertence ao Senhor nosso Deus. É por isso que em Isaías mesmo 57, vamos lá rapidinho, esse versículo nós temos que memorizar. Isaías 57, 15. Isaías 57, 15 diz o seguinte: porque assim diz o alto, o sublime, aquele que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo: habito no alto e santo lugar, mas habito também com quem? Com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. É com aquele que abatido, com aquele humilhado, que o Senhor Jesus, que o Senhor nosso Deus habita. E por último, para concluirmos, irmãos, Tiago 4, verso 6. Tiago 4, verso 6. Antes ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E depois no versículo 7, 8, 9 e no 10 ele diz: humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Essa exaltação, ela provém do quê? De uma humilhação, um esvaziamento de si mesmo, e você é exaltado em Cristo Jesus. Essa nossa exaltação nunca é individual, ela sempre é em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando você é soberbo, você busca exaltação própria. Quando você se esvazia de você mesmo, Deus te humilha Deus te exalta em Jesus Cristo, o Senhor. Amém, irmãos? Então entendam, irmãos, e peçam misericórdia ao Senhor, para que Ele nos capacite a nos humilharmos, tanto lavando os pés dos irmãos, quanto tendo os nossos próprios pés lavados. Amém? Sejamos humilhados em ambas as circunstâncias, para a glória de Deus. Vamos curvar nossas cabeças? Senhor, Pai eterno, quão grande é o Teu nome, ó Pai, quão magnífico Tu és, meu Deus, quão majestoso e sublime, ó Pai, é o Teu ser, meu Deus. Quanta graça e misericórdia concedes a nós, vis e desprezíveis pecadores, ó Pai. Ó Senhor, obrigado por mais um dia do Senhor, obrigado por mais esse dia maravilhoso que nos concede, para descansarmos na obra redentora de nosso Senhor Jesus Cristo, para descansarmos em Cristo Jesus nosso Senhor, que já nos lavou por completo, e que por meio dos irmãos tem nos lavado dia a dia, ó Pai, lavado os nossos pés de nossos pecados. Senhor, continue humilhando-nos, ó Pai, humilha-nos na Tua presença, meu Deus. Quão orgulhosos nós somos, ó Pai, quão jactanciosos, quão altivos, quão arrogantes.
Tem misericórdia de nós, ó Pai. Quantas coisas nós sabemos a Teu respeito, meu Deus, a respeito da Tua vontade, ó Pai. Só que quando somos confrontados, meu Deus, com os nossos pecados, nós nos transtornamos, ó Deus, e não nos sujeitamos, nós não nos submetemos à Tua vontade. Continue quebrantando-nos, ó Pai, humilhando-nos, ó Deus, de modo que o nosso eu seja morto, ó Pai, na cruz do Calvário, tomando nós cada dia a nossa cruz, ó Pai, negando-nos a nós mesmos, por meio do Teu Santo Espírito, meu Deus. Leva-nos à morte de nós mesmos, ó Pai, e que a vida de Cristo se manifeste em nós abundantemente, de modo, ó Pai, a agirmos como o Senhor Jesus agiu, completamente submisso à Tua vontade, completamente sujeito ao Teu querer. Ó Pai, leva-nos como igreja, meu Deus, a um amor cada vez maior de uns para com os outros, a um desejo cada vez maior de servirmos aos irmãos. Ajuda-nos, ó Deus, a nos vermos, ó Pai, como realmente somos, vermes miseráveis, desgraçados pelo pecado. E ajuda-nos, ó Pai, a ver nossos irmãos como santos, ó Pai, regenerados pelo Teu sangue e superiores a nós em santidade e piedade. Tem misericórdia, ó Pai, ajuda-nos, Senhor, pois é próprio da nossa natureza querermos sobressair, queremos ter a primazia. Tem misericórdia de nós, ó Pai, humilha-nos, para que Tu sejas engrandecido, ó Pai, em nossas vidas, e Tu sejas exaltado por meio de nós, da nossa igreja. Ó Pai, Te pedimos, ao nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e Te rogamos essas bênçãos provindas da humilhação, para a honra e glória do Teu santo nome. Te agradecemos por tudo. Amém, ó Pai.